Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje vem da história do Antigo Testamento, a vida de Jacó. No final da mensagem, eu darei a resposta à pergunta 718 e uma nova pergunta, para sempre desafiar e testar um pouco o conhecimento das Escrituras. Apesar de ser escolhido antes de nascer para ser abençoado no plano de Deus, Jacó teve uma vida cheia de conflito, engano, decepção e perigo. Em muitas situações, ele não foi a vítima, e sim aquele que provocava esses conflitos. Ele se aproveitou do irmão para tomar o direito de primogenitura, enganou o pai cego para receber uma bênção especial e teve que fugir do país onde morava para evitar a morte pela mão de Esaú, seu irmão, que estava bravo com ele. Durante seu tempo fora, Jacó foi ricamente abençoado com uma família grande. Quase todos os filhos dele nasceram durante esse tempo, mas ele ainda vivia perturbado em uma luta constante com seu próprio sogro, que era manipulador da mesma altura. Quando Jacó não aguentava mais sua parceria complicada com o sogro, ele juntou a família e suas posses e começaram a viagem de volta para sua terra. Seu sogro, Labão, perseguiu Jacó, bravo com o genro, por levar embora a família toda. Mas os dois conseguiram chegar a um acordo e Jacó continuou sua viagem. O perigo maior ainda estava pela frente. Esaú, o irmão que queria matar Jacó, estava vindo com 400 homens para encontrá-lo. Como um homem, alguns servos e a família composta de mulheres e crianças, porque o filho mais velho nesse momento não tinha mais de 12 anos de idade, como que eles iam se defender contra 400 homens? Jacó desejava a paz, mas temia outras intenções por parte de Esaú. Ele dividiu tudo que estava com ele, animais, posses e até pessoas, e mandou em grupos separados. Desta maneira, ele pensou em duas estratégias ao mesmo tempo. Primeiro, ele mandou uma série de presentes para Esaú, esperando apaziguar a sua ira. E segundo, a ideia era de procurar salvar pelo menos uma parte da família. Se Esaú atacasse uma parte, um grupo, um outro grupo poderia escapar e assim salvar a vida de algumas pessoas. Depois de mandar todo mundo na frente, naquela noite, Jacó ficou só. Ele foi separado de qualquer vantagem de primogenitura, de todas as riquezas acumuladas durante 20 anos e, especialmente, da sua própria família. Jacó se encontrou desprovido de tudo que ele havia conquistado ao longo de sua vida. Naquela noite, apareceu um homem que lutou com Jacó durante toda a noite. Conforme o relato em Gênesis 32, percebemos que este homem foi o próprio Senhor. Deus deixou Jacó prevalecer na luta, mas esse patriarca saiu da batalha mancando. Mesmo assim, Jacó não desistiu antes de receber uma bênção importante. Deus deu para ele o nome de Israel. E Jacó se tornou pai da nação do mesmo nome, os filhos dele sendo escolhidos como pais das tribos de Israel. O que Jacó aprendeu na luta com Deus? Em poucas horas, ele viu a história de sua vida. Durante toda a sua vida, até aquela noite, ele sempre lutava para fazer as coisas conforme a sua própria vontade e usando a sua esperteza. Manipulou o irmão, os pais e o sogro para alcançar seus objetivos. Sendo que Deus já daria para ele muito mais se ele simplesmente confiasse no Senhor. Podemos entender aquela noite de luta como o momento da conversão de Jacó. Momento de deixar de lutar para poder aceitar agora a bênção oferecida por Deus. Mas tem mais um fato que nos ajuda a apreciar essa história.
Seria fácil diminuir a importância da teimosia de Jacó como uma fase da juventude, a consequência da sua falta de maturidade. Mas quando estudamos a cronologia de Gênesis, descobrimos que Jacó tinha mais de 90 anos de idade quando ele passou a noite lutando com Deus. Estava na hora de aprender a lição e se submeter ao Senhor. No dia seguinte, Esaú passou toda a família de Jacó sem levantar a mão contra ninguém. Ele até tentou recusar os presentes que Jacó lhe ofereceu. Depois de 20 anos, temendo a vingança do seu irmão, Jacó recebeu o perdão. Esaú abraçou e beijou seu irmão antes de voltar em paz para sua casa. Nos anos que restaram da sua vida, aproximadamente 50 anos, Jacó ainda não era um homem perfeito, mas ele se mostrou mais justo e mais confiante no Senhor e na vontade de Deus. No final da vida, esse homem que demorou tanto em aceitar as promessas de Deus, transmitiu profecias importantes sobre o futuro dos seus filhos e os descendentes deles, em Gênesis 48 e 49. Até falou do Cristo que viria da sua família, uns 1.700 anos depois. Depois de uma noite de luta livre e 9 décadas de teimosa resistência, Jacó aprendeu que realmente é melhor confiar em Deus. Que nós aprendamos a mesma lição, sem demorar tanto. Você acertou a pergunta 718? Organize os seguintes acontecimentos na ordem cronológica. A. Deus fez promessas a Abraão. B. Davi matou Golias. C. O dilúvio. E D. Sansão casou-se com uma filisteia. A resposta certa, a sequência C, A, D e B. C. O dilúvio, registrado em Gênesis capítulos 6, 7 e 8. A. Promessas a Abraão. Deus fez as promessas inicialmente em Gênesis 12 e repetiu várias outras vezes as mesmas promessas. D. O casamento de Sansão com uma filisteia é relatado em Juízes capítulo 14. E por último, B. Davi matou Golias, registrado para nós em 1 Samuel capítulo 17. Então a resposta certa: C. O dilúvio. A. Deus fez promessas a Abraão. D. Sansão se casou com uma filisteia. E B. Davi matou Golias. E pergunta 719. Qual foi o nome da mulher egípcia que o faraó deu para José? Alternativas: A. Cleópatra. B. Azenate. C. Zípora. Ou D. Joquebede. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Nós também, às vezes, demoramos para compreender a vontade de Deus. Mas não precisamos esperar 90 anos, nem passar a noite lutando contra Deus. Podemos aprender das Escrituras, aplicar a palavra de Deus na vida e tomar a decisão de nos submeter à vontade de Deus para caminhar para a eternidade na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.